Por muito tempo eu achava que diálogo era uma coisa simples de se fazer. Apenas colocar a conversa que você quer passar entre os dois personagens. Mas com o tempo eu percebo que isso é muito mais profundo do que eu imaginava. No vídeo de hoje, na Arte das Moiras, vamos falar sobre diálogo. Algo que está presente quase em todos os livros que eu li na minha vida e que, se você está escrevendo o seu, provavelmente não vai fugir dele. Então solta a vinheta aí. Antes de tudo, para a gente falar de diálogos, é muito importante que você tenha em mente quem são os seus personagens e como eles se comunicam. Isso pode dar um toque especial e uma cereja no bolo em cada um deles. Comigo já aconteceu de eu escrever o personagem por completo e ter de reescrever suas falas, pois não condiziam com o personagem. Isso pode estar acontecendo com você agora e às vezes você só vai descobrir quando chegar no leitor beta. Mas é para isso que a gente já deixa preparado algumas coisas para que você, quando chegar nessa hora, consiga saber o que colocar e o que deixar crível para que o seu diálogo seja cada vez mais fluido. Primeiro de tudo, vamos lembrar que diálogo não é apenas uma conversa. No livro, o diálogo é a ação em forma de falas. Então, não podemos deixar simplesmente a conversa alheia ou colocar alguma coisa que espante o personagem ali. Para isso, é mais fácil nós descrevermos o que o personagem está sentindo. O diálogo, ele vai ser fundamental para você mover a sua história. Se você não conseguir fazer com que a sua história percorra mais à frente, que avance as cenas ou que complemente o que está acontecendo, é melhor não utilizar o diálogo. Alguns livros que eu já li, realmente eles não tinham diálogos, eram escritos por cartas ou por mensagens e não possuíam essa fala. Ou então, em primeira pessoa, com alguém apenas narrando os acontecimentos. Ou seja, é possível sim escrever um livro inteiro sem usar diálogos. Porém, eu não recomendo muito, dependendo o grau de experiência. Se você está nos seus primeiros livros, é um pouco arriscado demais. E tem um seguinte detalhe: nós, como seres humanos, gostamos de conversar, gostamos de ouvir pessoas. Então, colocar o diálogo no livro traz uma certa empatia e faz com que você tenha uma conexão com o leitor, ele achando assim o seu livro mais agradável. Durante um curso de escrita, eu aprendi o termo speech markers, ou as marcas de discurso. Alguns personagens colocam em suas falas palavras próprias que apenas eles usam no decorrer da sua história. E conforme isso vai avançando, você deixa o seu leitor acostumado a saber quem disse o quê, eliminando assim uma grande insegurança que eu ouço de vários autores, que é o que eu coloco após a fala do personagem. O mais comum de se colocar é fulano disse, ou ciclano falou, ciclano pensou, mas pode haver uma certa insegurança na repetição desses verbos, nessas indicações. Isso muitas vezes é passado despercebido pelo leitor, pois ele sabe que se trata de um diálogo. Porém, se você coloca os speech markers, você consegue eliminar esses pontos e deixar o seu texto cada vez mais rico. Porém, é necessário ter muito cuidado para não transformar a marca do diálogo do seu personagem em um tique, deixando assim ele totalmente descaracterizado, ou pior, colocando uma característica que vai desviar do que você quer que aconteça com ele. Outro ponto que temos que ter uma grande atenção é o excesso de diálogos seguidos. Diálogos um atrás do outro podem ser cansativos e prejudiciais para alguns leitores quando recebem o seu livro, pois ele vai ter a impressão de estar lendo uma peça de teatro, que geralmente é composta por muito mais diálogos do que ações, deixando isso um pouco mais complicado. Se o seu leitor não está acostumado ou não quer ler uma peça, ele não vai gostar de ler 2, 3 páginas só com diálogos. Eu particularmente acho isso um pouco cansativo também. Mas o que fazer para parar esse diálogo atrás de diálogo? O que eu recomendo e uso também é justamente você colocar o diálogo. Se você achar que está indo rápido demais os diálogos, você coloca uma ação do personagem, como ele está se sentindo ao falar aquilo, algo que esteja ocorrendo. Ou até mesmo, como eu li em A Arte da Ficção, de David Lodge, você falar sobre o clima. O clima da onde o seu personagem está pode colaborar com a intenção da ação que você está fazendo ali naquela cena. Se você está triste e colocar um dia chuvoso ou começar a chover, super combina. Filmes usam muito bem isso e você pode aprender com eles também para transportar essa sensação para o seu livro. Fora isso, há sempre espaço para criatividade e inovação. Então não fique preso apenas nesses pequenos detalhes que eu coloquei e deixe a caneta fluir e o teclado trabalhar para que o seu livro, a sua história, os seus diálogos sejam cada vez mais fluidos. Sendo assim, vou deixar esse espaço aqui, mas antes, não deixe de curtir o vídeo, compartilhar com quem também está escrevendo o seu livro e aproveita aqui nos comentários
e deixa para mim se você tem mais alguma dica de como escrever diálogos ou o que você faz para os seus diálogos não ficarem tão cansativos. Este foi mais um episódio da Arte das Moiras, onde estou escrevendo o meu livro aqui em 2024, que pode ser um grande auxílio para você escrever o seu, e nos vemos semana que vem.